Bom, gente, vamos começar hoje com a aula 4 de História do Design Gráfico. A gente estava vendo na última aula o Art Nouveau, que foi um período bem de grande movimentação histórica, período pré-guerra, um período em que a gente teve uma busca pelas linhas da natureza, das curvas dos animais, dos insetos. Houve um cuidado, um avanço tecnológico na impressão que permitiu grandes avanços no design gráfico, inclusive e principalmente na questão dos pôsteres, dos cartazes. A gente viu alguns artistas como o Toulouse-Lautrec, que desenvolveram a partir da cromolitografia os cartazes de divulgação de diversos projetos. A gente viu também o Klimt, que trabalhava principalmente com cartazes, com design gráfico, apesar de ser um grande pintor. E hoje a gente vai entrar ali nas vanguardas e origens do modernismo e falar um pouco sobre a propaganda e a relação da propaganda com a guerra, tá? Então, o que a gente vai ver no começo? Primeira coisa, então a gente estava vindo daquele período bem de grande desenvolvimento tecnológico, humano, e em 1914 eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Ela durou lá em quase 5 anos, ela terminou em 1919. Foi uma guerra de grandes avanços tecnológicos, imensos avanços tecnológicos, mas a maior número de perdas de vidas humanas que se tem notícia. Os combates ainda eram face a face, as pessoas combatiam uma frente à outra, e aos poucos, durante essa Primeira Guerra Mundial, algumas invenções foram desenvolvidas, como, por exemplo, o tanque de guerra, como o uso do avião, como inclusive o uso das motocicletas. Essa guerra de trincheira também foi um desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial. Então, houve uma grande mudança na tecnologia nesse período da guerra, tá? E toda a parte social e artística se envolveu nisso e teve uma evolução muito característica desse período, e que foi fruto de como as pessoas percebiam esses elementos. Um dos primeiros movimentos que a gente vai ver aí, que são pré-modernos, porque a gente trabalha com essa questão do modernismo a partir da Primeira Guerra. O homem moderno, ele vem lá do Renascimento. A gente considera, teoricamente, essa nomenclatura de homem moderno como aquele homem que é fruto do período do Renascimento, que é antropocêntrico, voltado à ciência, e que tem uma relação econômica mais ligada com o capitalismo e com as suas outras derivações. A questão do futurismo, o futurismo, então, é um movimento artístico ligado ao modernismo e que ele aconteceu principalmente na Itália. Seus primeiros movimentos ali foram no iniciozinho do século XX, 1909, 1910, e essas pessoas que são ligadas ao futurismo, elas tinham o principal foco delas era como era interessante, como era bonito e como era estimulante o futuro. O futuro relacionado à máquina, à criação do homem, das grandes potências, dos grandes motores, da velocidade, tudo que estava relacionado a esse movimento, essa quebra da pasmaceira da vida.
Então a gente tem o Marinetti criando o Manifesto Futurista em 1919, em que ele faz essa glorificação, essa elegia aos aspectos do mundo moderno. E entre eles, um dos aspectos do mundo moderno que eram considerados como importantes era a guerra. Tá? A guerra também era um elemento que era considerado importante. E a publicidade como elemento desse novo mundo, dessa nova situação do mundo. Então, vocês podem ver ali, pelo manifesto da futurista, aqui pela capa, que tudo isso teve um efeito claro e gráfico muito grande nas impressões. A gente vinha de fontes rígidas, até alguns cartazes, daqueles mais ligados àquela cara de cartaz americano, assim, de faroeste, tinham elementos desenhados nas suas fontes, porém, era tudo muito rígido, tudo era retinho, era simétrico, era colocado no seu lugar certo. Aqui não. Essa movimentação, esse estímulo visual começou a ser utilizado, começou a ser buscado mesmo pelos designers. Então, na própria capa do movimento, a gente percebe aqui, primeiro, na variedade de fontes que estão sendo utilizadas e na posição, no uso da palavra como elemento gráfico. A palavra não é mais simplesmente uma palavra. Essa parola em liberta, ela está utilizando, ela está no lugar de uma curva. Ela é a curva. Além de informar, ela é a curva, ou mais do que informar, ela é a curva. Todos esses elementos, eles têm cada um peso importante, não porque ele é mais importante na sua questão conceitual, na sua questão de conteúdo, mas sim porque é o mais importante numa questão visual mesmo. Tá? Então, a busca desse efeito dinâmico faz com que a simetria vá para o espaço. Não existe mais essa busca pela simetria. Não tem mais essa necessidade das coisas ficarem corretinhas. Veja, a gente está vindo também, concomitante a isso, está acontecendo a Bauhaus. A Bauhaus também traz um elemento de busca por uma outra estética. É bem diferente do futurismo, mas também é uma busca por uma nova estética. É uma busca dessas pessoas para compreenderem e se adaptarem à situação do homem moderno, nesse mundo em que a velocidade e as máquinas e a publicidade são tão presentes. Tá? Nesse ponto também, a gente, principalmente nesse autor aqui, nesse artista, que chama Fortunato Depero, ou Deperó, ele é um designer gráfico que trabalha principalmente com publicidade. Esses são cartazes que ele fez para Campari. Campari mesmo, o produtor de aquele drink, aquela bebida de fazer drinks. E ele traz na sua linguagem um elemento bastante infantil, que a gente até pode perceber aqui nesse trabalho do Marinetti na capa do Manifesto Futurista. Ele é bastante infantil nessa sua composição, mas é porque ele justamente está querendo buscar e dar esse reforço na ideia do futuro como o seu foco, tá? Então, a mudança na disposição das palavras em relação à página, a gente já não tem mais a necessidade de ocupar todo o espaço do cartaz. Desculpa. Pesos e formatos diferentes dão caráter muito distinto às letras, elas são muito específicas no seu trabalho. E a gente, ao mesmo tempo, a gente tem o desenvolvimento na Rússia do construtivismo russo. O que estava acontecendo na Rússia nesse período? Em 1918, houve a Revolução Russa. Aquela revolução que destronou o czar e que colocou no poder os bolcheviques. Então, foi uma revolução proletária das pessoas que trabalhavam como é que eu vou falar assim?
Foi uma revolução contra aquela situação em que havia uma elite muito rica, muito cheia de poderes, de direitos, e uma comunidade em muito maior número, muito pobre e muito subalterna e subordinada a essa elite. Então, também nesse momento há uma busca por uma forma de expressar essa necessidade, essa necessidade de revolta, de colocar para fora tudo isso que ficou durante tanto tempo entorpecido dentro do sistema russo. E a busca que eles... A forma como eles conseguiram colocar essa busca para fora foi justamente através do construtivismo, que trabalha com elementos geométricos muito fortes, com cores muito simples, e a gente tem aqui alguns elementos bem importantes.